Bom, pessoal, agora vamos para uma parte importante aqui, né? Vamos chegar agora na parte de conversão de analógico para digital. Como eu falei, o mundo analógico sabe o que é o digital, é um caso particular dele. E o mundo digital sabe o que é o analógico? Não sabe, né? Mas agora pode saber se a gente tiver uma referência. E essa referência vai ser o conversor DA que a gente já implementou na sessão anterior. Então eu vou mostrar para vocês agora o que é esse método, aproximação bit sucessiva, né? Lembra um pouquinho que vocês viram lá em cálculo numérico? Você queria achar a raiz de uma equação, você tinha lá uma função f de x igual a x3 menos log de x, mais, bota uma equação enorme que você quer achar a raiz. Aí você pegava um intervalo, o produto dava negativo e ia dividir o intervalo por 2 para ver se você ia pegar o intervalo da esquerda ou da direita, ia dividir no intervalo. É isso que faz a aproximação bit sucessiva aproximadamente, né? Vai dividir no intervalo e você, a cada iteração, você calcula um bit da tua saída, tá? Então tem aqui o trecho aqui. Basicamente é o seguinte, eu vou fazer um exemplo verbal. Vamos supor que eu peço, que eu venha pedir para que você pense num número real, tá? De 0 a 15 sem ser inteiro, tá? Então, você pensou de 0 a 15, aí você pensou lá em 8,5. Você pensou nesse número, né? 8,5. E eu disse, ó, eu vou fazer 4 perguntas para vocês. Depois de 4 perguntas, eu vou saber qual é o número que você pensou arredondado para cima, né? Eu vou dividir no intervalo, ou seja, cada pergunta eu pego um bit, eu calculo um bit desse intervalo. A primeira pergunta que eu faço é, ó, ele é maior ou menor do que 7? Né? Eu começo com isso daqui, eu digo que a minha primeira pergunta é, ele é 7? Aí você vai dizer, não, ele é maior do que 7. Portanto, o bit mais significativo, ele vai ser 1, né? Aí eu faço uma segunda pergunta. Ele é... na verdade, quem é o 7, né? O 7 é 0, 1, 1, 1, né? Aí eu faço uma segunda pergunta. Ele é maior ou menor do que 13? Aí você vai dizer que é menor. Então esse segundo bit está certo. Então eu vou fazer a terceira pergunta. Ele é maior ou menor do que 9? É menor. Então esse bit está certo. Ele é maior ou menor do que 8? Quarta pergunta. Ele é maior. Então o meu número é o 9. O resultado da minha conversão é 9. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Vamos montar um circuito para fazer perguntas. Perguntas para quem? Para a única referência que a gente tem no mundo digital, que é o conversor DA. Nós vamos usar um comparador analógico digital e vamos fazer perguntas. Eu tenho esse cara de entrada, um sinal analógico. A única coisa que a gente tem é essa resposta dessa comparação. Eu vou fazer uma pergunta. O DA compara com esse cara aqui, com esse cara. É tanto. Aí eu vou mudando esse valor aqui. Esse valor começou com 7, depois vai para 13, depois vai para 9, depois vai para 8 e fechou no 9. O fechamento dele foi no 9. O último valor que ficar aqui é esse valor convertido. Sacaram a ideia? Nosso conversor AD é um controle mais um conversor DA mais um comparador analógico. Então nossas referências vão ser essa, tá? Então vamos aqui ver se a gente tem
aqui tem um programinha aqui legal aqui, que você, vamos supor que você tem um conversor DA e não tem um conversor AD e quer fazer um conversor AD, né? Então esse programa aqui tem um algoritmo bem interessante aqui. Isso aqui eu já cobri numa VF, foi um desastre. Depois eu resolvi, não, vou fazer em sala de aula. Vamos supor que você tem uma rotina de interface com o seu microcontrolador, que a gente vai chamar de escreve byte, que ele vai escrever ali na saída que vai para o conversor DA, tá? Uma lê comparador, vai retornar 1 se o sinal analógico for maior do que o dado que eu estou botando na entrada do comparador, né? Ou 0 caso contrário, tá? E essas duas funções, são de interface, tá? Lê comparador e escreve byte, em função de interface com o mundo externo. E essas duas aqui são funções de C mesmo, que você pode fazer. Eu já coloquei aqui para facilitar. Seta bit vai pegar esse byte aqui e, ó, eu vou jogar para 1 o bit de índice, seta bit. Aí bota o byte aqui, 3, você vai setar o bit 3 desse byte aqui, tá? E reseta bit e faz a mesma coisa, só que no caso reseta o bit, tá? Então a rotina é uma rotina extremamente simples, né? Aqui ó, a rotina aqui, ó, bem simples. No caso aqui é um conversor de 8 bits. Você começa pelo método da aproximação bit sucessiva, você começa com o primeiro bit em meio de escala. Quem é o meio de escala? É o primeiro bit igual a 0 e os demais bits iguais a 1, tá? Aí você pergunta. Então aqui a gente vai começando com o I varia de 7 até 0 aqui, tá? O I começa com 7, que é o índice do bit. Aí você escreve o byte na interface, né? Escreve o byte aqui na interface e lê o comparador. Ora, se o dado externo for maior do que o 127, significa que esse bit aqui está errado. Ele não é 0, ele está acima do meio de escala. Ele é 1. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse bit aqui e vai jogar ele para 1. Você vai setar o bit. E agora eu vou preparar para a iteração seguinte. Ou seja, na primeira iteração eu calculei, por isso que é a aproximação bit sucessiva. Eu calculei o bit 7 na primeira pergunta. Eu já sei que ele é 1. O próximo passo é zerar o bit seguinte e fazer a pergunta de novo. Ó, eu sei que esse cara é 1. Agora eu vou calcular o segundo bit, que é esse aqui. Então você joga ele para 0, tá? Então você reseta ele. E no for seguinte você vai fazer a outra pergunta. Você vai fazendo isso até o penúltimo bit. Esse reseta bit é só até o penúltimo, né? O último você já fez a pergunta, não vai fazer de novo, né? E o primeiro aqui você já resetou aqui, que é o 127. Tá? Ao final de 8 perguntas, o dado que sobrou é o dado convertido. Tá? Então, a aproximação bit sucessiva é o algoritmo, né? Tem outros? Tem. Mas nenhum como ele, né? Ele é o mais simples. Aqui só para fechar esse aproximação bit sucessiva, aqui um outro exemplo numérico, né? Começando com 127. Detalhe, né? Que aqui a primeira pergunta amarra o D7, né? No caso, o 92, né? Não, 90,2. Ele, como é menor que 127, o D7 vai ser 0. Aí você zera o segundo, aí dá o 63. Ó, 63. Opa, ele é maior, então esse cara é 1. Ele é 1 o resto da vida, né? Aí depois é 0. Você vai fazendo as perguntas, vai calculando os bits. E a diagonal aqui vai ser toda de zeros. É o 0 que você resetou. Tá?
Essa aqui é a última pergunta. 90,2. Se proporcionalmente fosse 90,2, na hora de você discretizar, você vai arredondar para cima. Tá? Como é que eu faço para... Aí você teria que somar um valor, né? Lembra que da quantização, do ruído de quantização de meia escala, vai dividir por 4. Aí você teria que somar um sinal analógico ali. Tem conversor que faz isso, tá? Não é o nosso caso aqui. Não posso começar pelo 128? Também é meia de escala? Pode. Aqui o exercício resolvido seguinte, ele começa do 128, tá? E aí no final, vocês vão ver que ele arredonda para baixo. É o mesmo algoritmo, só que ele arredonda para baixo, tá? A diagonal agora é toda de 1, tá bom? Então a gente fecha esse terceiro vídeo aqui. E o quarto vídeo a gente vai falar então sobre esse conversor ADC0808. O que vocês vão trabalhar mais na prática são com conversores que estão dentro de alguns microcontroladores. Por exemplo, o Arduino, ele tem um conversor AD lá que é muito fácil de usar, tá? Aí você tem que ter noção aqui do funcionamento. Tendo noção de como funciona isso aqui, você tem noção. Vendo os exercícios aqui, você está preparado para usar o Arduino. Forte abraço então. Daqui a pouquinho eu posto aqui o quarto vídeo do capítulo.